No mundo de hoje ficou cada vez mais fácil progredir comparado às outras pessoas. Nesse vídeo de hoje eu quero te falar de 5 atitudes ou princípios que eu utilizo para progredir mais rápido nos meus projetos e na minha vida. Eu quero te falar sobre o primeiro deles, que é sair do piloto automático. Não sei se você já parou para pensar. Esse é o primeiro ponto para sair do automático, parar para pensar. É parar de seguir moda, ou o que o outro está fazendo, ou apenas viver a vida no piloto automático, dia após dia. Sair desse piloto automático, começar a pensar. A gente não é seres tarefeiros, a gente é seres pensantes. O que difere o ser humano de outros animais é a forma de pensar, é a parte criativa, é a parte racional. Então use esta habilidade que você tem como ser humano para pensar, para questionar. Será que esse é o melhor caminho para mim? Será que o que o outro está fazendo serve só para ele ou serve para mim também? Muitas vezes a gente se compara com o outro e tenta copiar uma fórmula, um método, tenta fazer exatamente como o outro está fazendo. Mas se a gente parar para pensar, a gente vai ter o nosso próprio jeito de fazer as coisas, o nosso próprio estilo. Então, questionar a fórmula mágica, questionar o método, questionar por que tem que ser assim. Né? O empreendedor hoje, ele tem que ser um pouco rebelde, ele tem que ser questionador. Por que as regras precisam ser desta forma? Então, questione até mesmo as próprias regras da sociedade. Mas no sentido do quê? Não para você ser um pé no saco, para você ficar o tempo todo questionando e achando que é o dono da verdade, mas para você questionar dentro da sua própria mente. Será que é desta forma mesmo que eu devo agir? Ou tem uma forma melhor? Então, quando você sai do piloto automático e você pega as rédeas da sua própria vida, você consegue ter resultados mais rápido do que a maioria das outras pessoas que estão ali acordando sempre no mesmo horário, indo trabalhar sempre daquele mesmo jeito, daquela mesma forma. Essas pessoas já não pensam, elas simplesmente estão ali com um hábito, elas estão no piloto automático. Então hoje, quando alguém consegue pensar um pouquinho fora da caixa, porque a gente vive numa caixinha, o mundo é uma grande caixa, a nossa empresa é uma caixa menor ainda. A nossa vida é uma caixa um pouquinho maior do que a nossa empresa, mas a gente vive numa caixa. Então você precisa desafiar a sua mente para que ela possa pensar fora desta caixa. E é fora dessa caixa que você vai encontrar caminhos que outras pessoas muitas vezes não estão olhando, não estão atentas, por estarem presas naquele mesmo sistema, naquela caixa, no piloto automático. O segundo princípio, você já parou para se perguntar o que de fato você quer de verdade? Não o que as outras pessoas dizem que você tem que fazer, que você tem que ser, mas o que você quer, o que o seu coração deseja de verdade. Então, quando você sabe o que você quer, você define um objetivo e você trabalha para alcançar esse objetivo todos os dias, você já está na frente da maioria das pessoas que nem sabem o que elas querem. Muitas vezes elas vivem uma vida porque a mãe disse que tem que ser assim, ou o pai, escolhem uma profissão que não gostaram, mas que a sociedade diz que aquela profissão vai dar dinheiro, ou aquela profissão sim é digna. Eu conheço muitos empresários que nem mesmo se formaram em faculdade e esses empresários estão aí faturando, crescendo, empregando gente, gerando valor para a sociedade. Então, pense por si, saindo do piloto automático, entendendo o que você quer, definindo seus objetivos, escreva isso num papel que seja e olhe isso todos os dias. Por um longo tempo, ou pelo menos até alcançar esse objetivo. E aí você olha para isso todos os dias e faz alguma coisa, toma uma ação
que vai te levar para esse objetivo todo santo dia. Esse é o princípio muito básico, que é define o que você quer, escreve, visualiza aquilo e faz ações, executa ações que te levem o mais rápido possível para aquele objetivo que você definiu. Não tem nenhum mistério, você não precisa ter dinheiro no banco, você não precisa ter recursos, você precisa só ter o hábito, a atitude. E esse é um princípio que eu aplico há muito tempo. Reconhecer os seus medos e agir um pouquinho por dia. É o terceiro princípio que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Tem muito a ver com você se acolher, não se culpar e assumir. Bom, eu tenho medo de fazer isso ou aquilo. Não importa o que seja. Pode ser um medo bobo, muitas vezes, pode ser um medo que já te acompanha durante um longo tempo da sua vida, mas tanto o medo pequeno quanto o medo grande, a primeira coisa que você deve fazer é acolher ele, não se culpar. Porque quando você se culpa, você já está com medo, aí você se culpa, aí você entra num estado de negatividade maior ainda. Então, primeira coisa é, eu tenho medo, tá, beleza, eu reconheço e me acolho. Então você já está mudando o seu estado para julgamento, culpa, para um estado de acolhimento. Então acolhe o medo. E aí quando você pensa em passar por esse medo e romper essa barreira, você precisa agir, fazer poucas ações no seu dia a dia, mas fazer de forma contínua. Porque quando a gente tem um medo, resolve dar um passo em frente, encara esse medo, resolve dar mais um passo, encara esse medo de novo, a gente vai perdendo aquele medo, as coisas vão ficando mais simples. Talvez a gente tenha um medo imaginário, não é exatamente um medo real, é um medo que a nossa mente criou. Então você entender essa dinâmica, porque o medo não é você, o medo é uma parte assustada de você. Então quando você assume o medo, age mesmo com medo, essa barreira inicial, ela é rompida e você chega em novos patamares. Quanta gente que consegue fazer isso hoje? Então, esse é um princípio também muito simples, prático, que você pode, com um mínimo de esforço, um mínimo de custo por dia, todos os dias, colocar isso em prática e com certeza isso já vai te tirar desse estado de paralisia, de travamento, que muitas vezes a gente se sente travado, para destravar esse momento e poder navegar em momentos mais prósperos, mais fluidos. Então esse é o ponto. Esse medo é muito importante ser assumido e, assumindo, acolhendo ele, você assume as ações, toma atitudes pequenas todos os dias até que esse medo aqui não seja mais problema para você. E você sabe que o quarto princípio, eu demorei realmente muito tempo para cair a ficha, sabe? Por muito tempo eu acreditava que não ser preguiçoso era a melhor forma de ter resultado. Mas sabe o que eu aprendi? Que a gente também precisa ser um pouquinho preguiçoso, ou talvez bastante preguiçoso em alguns momentos. Por quê? Quando você está numa situação que tem uma certa vaidade de dizer, não, eu encaro tudo, eu faço tudo. Mesmo que outras pessoas não fazem, pode deixar que eu resolvo tudo sozinho. Essa é uma armadilha porque quando você tem outras pessoas ao seu redor e você se coloca em algum momento no papel de dizer, cara, hoje eu estou com preguiça de fazer aquela atividade. Porque aquela pessoa que está contigo, talvez ela vai fazer melhor aquela atividade do que você faria. Então, um pouco de preguiça é importante para que você não assuma todas as atividades, não queira ser o dono da verdade o tempo inteiro, a todo momento. Então, ser preguiçoso e delegar as coisas para as outras pessoas. Então, você tem um time, você tem uma empresa, não queira ser o herói solitário que vai lá e vai fazer tudo sozinho.
Traga o time para perto de você. Delega essas tarefas. Seja um pouco preguiçoso mesmo. Por quê? Não é o preguiçoso no sentido de eu não vou fazer nada e vou deixar que os outros façam tudo. Mas é no sentido de dizer assim, galera, nós somos uma equipe. Então, se essa equipe for de 2 pessoas, daqui a pouco é você e mais uma pessoa. Divida essa responsabilidade, divida o peso da caminhada, divida o peso da jornada. Então, talvez essa pessoa ela tenha outras habilidades que você não tem. E essas habilidades elas são complementares. Então, sim, ser preguiçoso em algum momento dessa jornada é importante para que algo seja construído com as pessoas e não sozinho. Sozinho a gente constrói pouca coisa, demora tempo. Com as outras pessoas a gente constrói muita coisa, leva menos tempo, porque a gente está trabalhando em conjunto, em time. Então, a gente está tendo mais tempo. Hoje eu tenho 24 horas. Se eu trabalhar com uma outra pessoa, vou ter mais 24 horas. A gente vai ter 48 horas no mesmo dia, somadas. Agora, se eu tento fazer tudo sozinho, e essa pessoa está tentando me ajudar, está querendo fazer algo, mas não, deixa que eu faço, por vaidade, sabe? Então, muitas vezes a gente tem que unir essas forças e entender que fazer em grupo, em conjunto, é algo importante para a gente ganhar a velocidade e chegar também mais longe. Não desistir no primeiro problema é o 5º princípio para você realmente progredir mais rápido. Pense comigo. Quando você está num projeto novo, resolve dar o primeiro passo, encontra os primeiros obstáculos e resolve desistir, você simplesmente está tendo um desejo, um objetivo, uma vontade, está canalizando essa energia, você começa a dar os primeiros passos, encontra os primeiros problemas e desiste. Você está matando essa sua energia, que nem castrar alguém. Então você mata essa energia, aí você volta e reclama. E pensa assim, pô, mas não deu certo. Cara, você desistiu muitas vezes nos primeiros obstáculos, e se você tivesse pensado no mínimo em 3 soluções, será que essas 3 soluções poderiam ter te levado um passo a mais em frente? E aí, obviamente, vai te levar um passo a mais em frente, você vai encontrar outros obstáculos. Então, não pode desistir aqui também. Precisa pensar assim, cara, quais são as próximas 3 soluções, no mínimo 3 soluções, para encarar esse obstáculo e vencer ele. Então, decidir por um caminho, por um objetivo, não desistir nos primeiros obstáculos. O que eu vejo muita gente fazendo? Começa algo, desiste. Ah, tu vê, não deu certo, eu vou começar outra coisa, porque o que o fulano está fazendo está dando mais certo, é mais promissor. O problema é o mercado, o problema é o outro cara que estava no projeto que não deu certo. Aí vai lá, faz uma outra coisa. Aí vai encontrar obstáculos? Óbvio que sim. Aí desiste de novo. Aí já tentou uma, já tentou 2, vai tentar a terceira e assim vai pulando de galho em galho. É muita dispersão de energia. A gente tem uma energia que ela é limitada. Então, quando a gente abre muitas frentes, a gente dispersa essa energia. O movimento mais indicado é o quê? É você pensar no que você quer e canalizar essa energia como um foco raio laser, como se fosse. É só pensar numa 12. A gente pensa numa arma, numa 12 com cartucho, com chumbo. A gente vai dar um tiro, os chumbinhos vão se espalhar. Talvez a gente atinja alguém, se atingir de perto vai matar, com certeza. Mas se o alvo estiver longe, o nosso objetivo muitas vezes ele está muito longe. A gente vai dar um tiro, vai pegar um chumbinho ou outro no alvo e ponto. Não vai atingir o alvo que a gente quer. Então a gente precisa pensar o quê? Que um tiro muitas vezes de sniper, que tem uma concentração de energia, um foco de energia, ele é mais certeiro no objetivo. Então a gente precisa canalizar a energia nos nossos objetivos. E para que isso aconteça,
A gente vai entrar no jogo e o que vai acontecer? A gente vai ter uma espiral, como se fosse. Vai ter altos e baixos, vai ir para um lado para o outro. Não é uma linha reta até o objetivo. Ela vai fazendo assim, ó, vai contornando até que chegou no objetivo. Então, poder assumir que aconteceu um erro, um obstáculo e pensar em pelo menos 3 soluções, no mínimo, para romper este obstáculo é importante para qualquer projeto, para qualquer ação que você esteja efetuando. E uma coisa eu sempre digo, se você aplicar só um desses princípios, você já vai estar andando talvez na frente de 90% das pessoas que você conhece por aí. Eu converso com várias pessoas todos os dias. É incrível a quantidade de pessoas que não aplica nenhum desses princípios. E aí tá aí reclamando que não tem resultado. Então, se você aplicar pelo menos um desses princípios, você já vai estar na frente da maioria, da grande maioria das pessoas. Eu quero que você pense e reflita sobre isso. E escreva aqui nos comentários qual desses princípios ou quais desses princípios você considera hoje mais importante para a sua vida. Comente aqui, vamos trocar uma ideia, vamos conversar sobre isso. Com certeza, de alguma forma, eu vou poder te ajudar. E eu já ia me esquecendo. Eu quero te recomendar um vídeo que eu gravei aqui no meu canal, vou deixar aqui nessa tela. Se você não tem muito dinheiro, mas quer investir, assiste esse vídeo para entender exatamente aonde investir esse dinheiro. É importante para você poder alavancar, crescer mais rápido, saber exatamente aonde colocar o dinheiro. Não é em ações, não é em jogo do tigrinho. Você precisa saber de forma inteligente aonde você deve investir quando você tem pouco dinheiro na mão. Então clique e assista.